A gente inicia com essa aula um curso de matemática básica, que eu chamo aqui de nivelamento, tá? É óbvio que quando você fala matemática básica, fica meio estranho, você não sabe exatamente se serve para você ou não. Então vamos verificar algumas coisas. A primeira delas é o público-alvo, ou seja, a quem se destina esse curso. Eu chamei aqui de curso para gente grande, né? Porque não é para os baixinhos, tá? Os baixinhos precisam mais tempo, é outra didática para eles. Então, o nosso foco vai ser iniciantes no ensino médio, quer dizer, você que acabou de entrar, está no primeiro ensino médio, está começando agora e começou a não acompanhar as aulas, ou seja, sabe que tem dificuldades em matemática. É para você esse curso. Vestibulandos, você já terminou o ensino médio, vai fazer o vestibular e matemática foi aí um eterno problema que você foi se arrastando durante o ensino médio. Vamos tentar resolver isso com você, beleza? E concurseiros, você vai fazer um concurso, precisa de matemática, já não lembra de mais nada, precisa aí se atualizar. Beleza? Ok. Então, definido o público, se você estiver aqui dentro desse contexto, continua comigo e presta atenção. Nesse momento, antes de começar com as aulas propriamente ditas de matemática, eu preciso te mostrar uma coisa. Ao longo dos anos, o que eu percebi é que a dificuldade do aluno não é entender a matéria do ensino médio. Às vezes a matéria que ele está tendo, a novidade, é até muito fácil de aprender, e ele aprende. O problema dele está lá atrás, na base. Quer ver? Acompanha comigo esse trechinho sobre determinantes. É óbvio, não está totalmente fora do contexto, né? Eu precisaria explicar matrizes antes, etc. Mas acredite, você vai me acompanhar e vai entender o que eu quero dizer. Vamos embora comigo. Olha só. Dada uma tabela, então eu tenho aqui uma tabelinha 2, 3, 1, 4, que tem duas linhas e duas colunas, é chamada de matriz. Determinante é um número que a gente obtém a partir dos valores que estão aqui dentro. E tem uma regra para calcular o determinante. Funciona assim. Da esquerda para a direita e de cima para baixo, ou seja, do jeito que eu escrevo, né? Você escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Você traça uma diagonal e multiplica os elementos, ou seja, o 2 pelo 4, e anota o resultado, 8. Guardou a regrinha? Ok. A outra diagonal, sim, porque isso aqui parece um quadrado, então tem outra aqui. Você faz a mesma coisa, chama-se diagonal secundária. Multiplica 3 vezes 1 e anota o resultado. Tá legal? E para finalizar, afinal eu disse a você que determinante dessa tabela ou dessa matriz é um número associado a ela, você vai pegar o resultado da principal menos o resultado da secundária. Ou seja, você vai fazer 8 menos 3 e o número que você procura é 5. Facinho pra caramba, não é? Eu imagino, e normalmente isso acontece quando eu dou isso aqui para os meus alunos, eu falo para vocês, agora resolvam esse, todo mundo resolve. E tem uns que falam até o seguinte para mim, professor, eu não preciso nem fazer flechinha, é muito fácil, olha só, 3 vezes 5, 15. E aí eu subtraio, 2 vezes 4, 8, e 15 menos 8 dá 7. Eu acertei, professor? Acertou, perfeito, rápido, simples, não é? Então, neste momento, você acabou de ver um tema, um assunto do ensino médio, determinante. Você aprendeu a calcular um determinante de ordem 2. Eis que você chega em casa, vai resolver a tarefa, os exercícios propostos. Ou vai para a prova, vai para o vestibular, e lá você encontra uma tabela mais ou menos assim. Olha, vamos ver aqui. Meio menos 2, 0,75... e menos 2/3, por exemplo, tá bom? Eu sei que deve ter gente do lado aí que já deve estar pensando, bom, agora ferrou, né? Como é que eu resolvo isso? Presta atenção. A matéria do ensino médio, que é sobre determinantes, você acabou de aprender, e a regra é a mesma. Como assim a regra é a mesma? Multiplica os elementos da diagonal principal, anota o valor, multiplica os elementos da diagonal secundária, anota o valor, e faz o da principal menos o da secundária e chega no determinante, beleza? Então vamos embora, olha lá. Meio vezes menos 2/3, você vai anotar aqui e vai dizer que isso dá menos 2 sobre 6. 0,75 vezes menos 2, você vai anotar aqui, isso vai dar menos 1,5, que eu posso escrever nesse formato, 3/2, para poder juntar lá. E aí você vai fazer menos 2/6 menos o menos 3/2. Percebe? Então aqui, olha só,
Você vai calcular o mínimo, não é isso? O mínimo é 6. 6 por 6 dá 1, vezes menos 2 dá menos 2. 6 por 2 dá 3, vezes 3, 9. E 9 com menos 2 vai dar 7. O resultado é 7 sextos. Beleza? E aí, professor, aonde que a coisa complica? Pessoal, se você entendeu isso tudo aqui, já é um bom princípio. Você já sabe fazer um monte de coisa e não tem dúvida num monte de coisa básica. Mas o que eu quero que você perceba, se você engasgou em algum lugar, você falou, bom, pera um pouquinho, você precisou de mais tempo para pensar. Às vezes a pessoa até sabe resolver, mas demora mais para resolver. Sabe o que acontece na aula do ensino médio? O professor explicou isso aqui com uma certa velocidade, eu fiz de propósito, tá? Ele não vai ficar explicando por que o mínimo é 6, por que aqui dá 3 meios, por que o sinal é negativo, por que era negativo e virou positivo. Ele não vai explicar isso. Ele acha que você já sabe. Quando você fez aqui, ó, 2 vezes 4, ele não falou para você, olha, 2 vezes 4 dá 8, porque olha, 1, 2, 3, 4, aí você pega 4 e soma tudo. E aí... Ele não fez isso contigo. Ele presume que você sabe que 2 vezes 4 é 8, percebe? E lá no ensino médio, o que acontece? Ele presume que você saiba fazer isso aqui de letra. E a maioria não sabe. E aí o que acontece? Quando o professor já está resolvendo outro exercício, está num tema mais adiante na mesa, está lá continuando a matéria dele, tem meia dúzia na sala, e às vezes essa meia dúzia é muito mais do que isso, que está travada aqui tentando descobrir por que isso aqui é negativo. Ou está travada tentando entender por que isso aqui dá 1,5 e por que 1,5 é 3 meios. Outros estão lá presos. Por que aqui ficou menos e aqui ficou mais? Percebe? E na hora de somar a fração também. Então, não basta saber, eu vou fazer, e você leva meia hora. Isso aqui trava você no meio da aula, você perde a explicação que está indo adiante. Percebeu? É isso que eu queria que você sacasse. A dificuldade, então, é para você não se assustar com a matéria do ensino médio, tá legal? Ela bem dada, bem explicada, você com disposição para aprender, você vai entender, a matéria é simples, é novidade, você está lá para aprender, então por que não vai entender o que o professor está falando? Na matemática, sabe o que pega? O que dificulta é isso. O cara está explicando um negócio que você já deveria tirar de letra e você ainda não tira de letra. Beleza? Se você entendeu, se eu conseguir tocar o seu coração de que você precisa fazer essas aulas de matemática básica, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí e, se possível também, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.